Olá, saudações, salute! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E esse canal é para dicas de leituras, crítica literária e então as dicas de série também, né? É início da semana aí, temporada boa de séries, né? A gente falou da série Adolescência, né? Fala de adolescente, tá? Então muita gente comentando essa série, que são 4 episódios da Netflix, né? Que conta a história de um jovem de 13 anos sofrendo bullying e sendo tanto quanto violento, né? Porque esse é o tema da série. Um menino de 13 anos, né? Que chama Jamie Miller, né? Se não me engano. E é um jovem assim que pacato, né? Então o pessoal fala assim que a inovação da série é a questão da câmera, né? As câmeras que o impacto, porque é uma filmagem sem cortes, né? Então um destaque aí para quem gosta de cinema. É esse recurso cinematográfico. Eu não sou especialista em cinema, então não sei explicar, mas tem os making off, né, que o pessoal gravando as câmeras, até com drones gravam, e são tomadas sem corte, né? A câmera vai seguir direto ali a ação, e aí já começa invadindo o apartamento do menino lá, e você acha assim, nossa, isso é uma parada, deve ser para prender um terrorista, né, um psicopata e tal. Aí quando você chega lá, um menino de 13 anos, né, um menino assim, que menino é esse, gente? Então um menino assim, completamente franzino, né, completamente apático. E aí vai descobrir que ele cometeu um crime violento. Aí já sabe, não estou dando nenhum spoiler aqui, já sabe que ele cometeu o crime. Aí a questão é saber por que foi cometido esse crime. Crime bárbaro, né? Há provas do crime. E aí vai entender por que a família dele, quem é a família, ele sofre violência, né? Que causou essa terrível explosão de fúria no jovem de 13 anos, né? Então realmente não é uma série fácil, né? Tem a cena de discussão com a psicóloga também muito forte, que a psicóloga vai conversar com ele e ele se mostra muito violento, muito revoltado, né? Então tem que ver o bullying que ele sofria, essa questão da nova juventude, né? Então o tema desse vídeo aqui é sobre adolescência, livros que falam sobre adolescência, literatura que aborda a adolescência. Por coincidência ou não, eu estou lendo o livro Adolescente do Dostoiévski, vou falar do Pais e Filhos aqui, mas discutir primeiramente essa questão da adolescência, né? Que não é uma coisa desde eterna, como diz, né? Nem existia na Idade Média, né? Antes do século XVIII não tinha essa adolescência. Tanto os jovens como as jovens, as moças, né? Assim que criavam, né? O seu corpo, vamos dizer, o corpo, né? Criava o corpo, marcava a sua puberdade, já estava ali casamento marcado, né? As moças ali eram apresentadas aos 15 anos, casavam com um cara de 30, né? E o jovem nem tinha muita idade para virar adolescente, né? Ele rápido já estava para o exército ali, já estava para a guerra, 20 anos já era tenente ali, né? Então não tinha essa ideia da adolescência, né? Existe o jovem adulto, né? O jovem adulto, ele era treinado, ia para o exército, ia praticar a profissão do pai, né? Tinha um professor particular, geralmente os nobres tinham professores particulares, não tinha escolas, né? Então as meninas educadas de um jeito, os meninos de outro, né? Então não tinha esse contato. As escolas hoje são plurais, então os meninos têm contato com as meninas, disputando, as meninas com os meninos, as meninas com os meninos, com as meninas, né? Então é isso que a série vai falar, essa questão da adolescência, que é uma criação aí do século XVIII, XIX para cá, né? Depois do iluminismo, né? Depois do liberalismo e tal, nós criamos essa categoria, que é uma categoria até de consumo, né? Porque agora você tem. Antes não tinha livro nem para os adolescentes, né? Então você fazia adaptações, por exemplo, Gulliver, Viagem de Gulliver, não era livro para adolescente, né? Os outros livros, por exemplo, o Robinson Crusoe também, né? A gente lê aí o Robinson Crusoe, mas é adaptação, né? E os Três Mosqueteiros também não era coisa, né? Era para adultos, fizeram adaptações. Então vários livros de Júlio Verne também adaptaram, então criaram-se adaptações, né? Porque não tinha ainda literatura voltada para esse público jovem adulto, né? Infantil juvenil. Então eles foram criando essas categorias. Depois foram surgindo livros mais para infantil e infantil juvenil, né? Que é o Mágico de Oz, Peter Pan, né? Que é mais o Gato de Bota, né? O Pinóquio, né? Pinóquio famoso também. Então, ou seja, essas fábulas que eram passadas assim, né? De pai para filho, de ninar, né? Você conta fábula, Gato de Bota e tal. Mas não tinha esse nicho de mercado. Isso aí é literatura infantil juvenil, né? Isso aí foi criado depois, né? Então hoje nós temos toda uma categoria de livro. No final aqui vou dar uma listinha básica, mas eu estou lendo atualmente, né, falando de literatura, esse que é o canal de literatura, então eu estou lendo aqui o Adolescente, que fala justamente de um adolescente, olha que coincidência, né? Ou não existe coincidência. Então o Dostoiévski está aqui em franco diálogo com outra obra russa, que é o Pais e Filhos do Turgenev. Pais e Filhos do Turgenev, que veio antes, né? E aqui, vou reler aqui o Turgenev, tem mais de 25 anos que eu li esse livro aqui, lá nos anos 2000 e pouco, né, que eu li isso aqui. Então,
o Turgenev já vai mostrar essa questão. Tem as diferenças de estilo e de pensamento do Turgenev para o Dostoiévski e o Tolstói, né? Porque o Turgenev é um cara que estudou na Europa, tem ideias mais, né, fã da Europa, assim, mais liberal, mais reformista liberal, ou liberal reformista, né? Então ele é mais progressista, enquanto que o Tolstói e o Dostoiévski eram muito voltados à religião, né? Inclusive o Dostoiévski faz muita crítica ao Turgenev lá no Crime e Castigo, né? Neste livro aqui, naquele personagem hipótese do idiota, nos Demônios ou Possesso, também que está na minha lista de leitura há não sei quantos anos. É a crítica que o Dostoiévski faz, né, que o Dostoiévski, assim como o Tolstói, são mais eslavófilos. Eles acham que a solução é a Rússia russificar a Europa, né? O espírito ortodoxo russo acabar com o secularismo e o iluminismo, que é esse espírito europeu que está invadindo a Rússia, né? Então essa visão aqui do... E nós temos um jovem aqui chamado Árcade, né? Árcade, que é um filho legítimo de um proprietário, um senhor feudal lá, um ruralista, e aí ele vai descobrir, né, por que ele foi rejeitado. Né, depois eu vou gravar continuando a leitura disso aqui. Mas vamos dar aqui um ampassant no Pais e Filhos, que eu também vou fazer um vídeo específico para ele, né? Que aqui tem um personagem fantástico, é o Bazarov, né? O Bazarov, porque assim, a história aqui começa com o Nicolau, né? O Nicolau Kirsanov. Né? Ele é um fidalgo, né, um senhor de terras ali, e está esperando chegar do filho da Árcade, que estuda, né, então ele tem o maior orgulho, o filho estuda, só que o filho não vem sozinho, ele vem com um tal de Eugênio Vassilevich Bazarov, né, Bazarov, né? Ele é um personagem interessantíssimo porque ele é o primeiro niilista da história. Primeiro niilista. O que é niilista? É aquele que nega, né? O niilista é aquele que nega o quê? A fé, os valores, a moral, os bons costumes, né? A vida russa, né? Então ele é apresentado à família. Esse é um cara, né? Estudante de ciências naturais, né? Um cientista, um pensador, um livre pensador. Olha, isso é um absurdo na Rússia, né? No século XIX, um livre pensador. Isso é coisa de iluminista francês, né? E aí ele é um niilista e ele vai confrontar também o tio do Árcade, né? Então, o tio do Árcade chama Pavel Petrovich, né? Então, é interessante a história, pois eu vou, obviamente, né, contar a história, fazer um resumão da história, né? Nos próximos vídeos aí. E aí tem esses duelos de ironia. Então, fica o Bazarov super irônico, né? O cara niilista, né? Tanto é que o Nietzsche vai pegar essa ideia para aquele que não só nega valores, né, mas nega a vida. Então, para o niilismo do Nietzsche, é aquele que nega a vida em prol de uma outra vida. Né? Então, por exemplo, para o niilismo, segundo Nietzsche, o niilista é o cristão. Né? Então, todo mundo sabe que o Nietzsche não era muito fã dos cristãos, então ele falava que o cristianismo negava essa vida em prol da outra, assim como Platão, né? Que o cristianismo seria o platonismo para as massas. Então, tem essa questão aí do Nietzsche, né? Pegar essa ideia do niilismo, e o Nietzsche propunha superar o niilismo. Só que para muita coisa o Nietzsche também é niilista, né? Então fica essa tensão aí. O Nietzsche era um niilista ou não? Ou ele era um niilista que acusava o niilismo, né? Aí tem o niilismo negativo e positivo. Vou discutir isso depois, né? O que é o niilismo, né? Então fica esses diálogos entre o tio do Árcade e esse amigo do Árcade, que é o Bazarov, né? Eugênio Bazarov. E aí o tio também é mó irônico, né? Ele fala assim, você é um niilista? Eu já ouvi falar dos hegelistas, né? Que para nós é hegelianos, né? Hegelista, que é os leitores do Hegel e que seguem o Hegel. Aí você tem a direita do Hegel e a esquerda do Hegel. Esquerda do Hegel, por exemplo, o Marx, né? Karl Marx era a esquerda hegeliana, né? Muito bem, aí então o Bazarov, ele fala que a solução é a ciência, a razão, né, o livre pensamento, não gosta de tradição, enquanto que a família do Árcade, né, a família Kirsanov, né, Kirsanov é uma família muito tradicionalista, dono de terras, inclusive o pai dele, né, tinha lá, antes da emancipação, né, uns 200 servos, né, 200 almas, como diz o Gogol, né, as almas, como é chamado os servos lá na Rússia, né, então tem um romance do Gogol que chama Almas Mortas, né, Almas Mortas. Muito bem, aí vai falar que a família, né, tipo o pai do Nicolau, né, pai do Nicolau e do Pavel, né, Pavel era um general lá na guerra com Napoleão, né, de 1812, né, então fica a dica aqui, você vê, o cara, família tradicional, de generais na guerra, 1812 foi que a época que o Napoleão invadiu lá, né, inclusive a gente está lendo também o Cartucho de Parma, que é da mesma época, né, a época do Napoleão invadindo a Europa e tal, né. Fica aqui então a dica do Pais e Filhos, e a gente vai ler o Pais e Filhos e vai continuar lendo aqui esse brochura que é o adolescente, né? Vou gravar, não sei nem quando, eu gravei um vídeo só até hoje, tem mais 3 para frente, né? Muito bem, então, isso é literatura sobre jovens, né? Então
o Pais e Filhos fala desse duelo aí, desse Generation Gap, né? Generation Clash, né? Conflito de geração, que é essa questão dos pais e filhos, né? E aí a questão da niilismo, da tradição, isso aí tá, né? Hoje em dia os jovens sofrem de bullying, né? A questão do bullying e tal. Muito bem, aí eu vou dar umas dicas aqui, né? De livro que tem papel do jovem central, ou é um protagonista, um figurante e tal, né? E aí se destaca muito no século XVIII o Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, né? Sofrimento do Jovem Werther. É um livro pesado também, que na época causou muita morte, assim, as pessoas levavam muito a sério esse pré-romantismo do Goethe, que depois virou um classicista, né? O Fausto e tal. Então marcou a época aí o Sofrimento do Jovem Werther, né? E aí tem as figuras das crianças e dos jovens nas obras do Dickens, né? Que é o Oliver Twist, que é um órfão, e tem o David Copperfield, que vai acompanhar o romance de formação, né? O romance de formação justamente é essa categoria em que você vai pegar desde criança, jovem e adulto, né? E aí o Goethe também tem livro assim, que é o Wilhelm Meister, né? As histórias do Wilhelm, tem 2 livros sobre o Wilhelm Meister. Mas aí o Vermelho e Negro já tem, Vermelho e Negro, Cartucho de Parma, tem jovens, né? Então você tem lá os jovens, o Stendhal faz a psicologia desses jovens, né? O Ilusões Perdidas, do Balzac, né? Então vai contar a história de um jovem de província, também já falei aqui do Balzac. Então, Pais e Filhos do Turgenev, o Adolescente do Dostoiévski, e também o Crime e Castigo, que tem lá o Raskolnikov, que também é um estudante, um jovem, e vai mostrar os conflitos sociais da época, né? Mas esses adolescentes não era assim um papel de adolescente como vai surgindo no século XX, livros, inclusive narrados pelo adolescente, igual esse adolescente aqui do Dostoiévski, né? Então você tem o retrato do Dorian Gray, que é a questão do jovem eternamente, o cara quer ficar jovem para sempre, né? Então ele faz o pacto lá com o quadro, né? Então o quadro envelhece e o Dorian Gray não envelhece, então ele fica aquela idade, né, de adolescente para a vida toda. Então essa é uma ironia, né? Que todo mundo quer ser jovem, né? Todo mundo quer ser jovem e até os velhos estão se vestindo como jovem, né? Então é a cultura que valoriza a juventude, né? Então todo mundo quer ser eternamente jovem, andar de tênis, né? De bermudão. Então o Dorian Gray fecha aí o século XIX e o século XX já vem com o modernismo, e aí tem o retrato do artista quanto jovem, do James Joyce, antes de ele escrever o Ulisses e o Finnegan's Wake, né? Então já tem o retrato do artista quando jovem, que é do James Joyce, né? O clássico do modernismo, que ele vai mostrar o artista do jovem, né? Que depois o Stephen Dell vai aparecer lá no Ulisses, né? Aí tem o Sofrimento do Jovem Towles. O Jovem Towles é escrito pelo Robert Musil. Aqui nós estamos lendo trecho por trecho, vai demorar não sei quanto tempo para a gente ler aí O Homem Sem Qualidades, né? Que é a literatura austríaca. E o Musil, antes de fazer esse clássico aí, né, do modernismo, que é O Homem Sem Qualidades, ele fez um pequeno livrinho, né, que vai lembrar outra obra de jovem, que é o Tony Kruger, do Thomas Mann. E lá no Montanha Mágica do Thomas Mann também tem um jovem que é o Hans Castorp, né? Então, um romance de formação, né? O Tony Kruger, o Montanha Mágica, né? E o Jovem Towles, tudo modernismo ali da Alemanha e tal, e a figura do jovem, que também tem na obra Demian, do Hermann Hesse, né? Demian também é uma obra que tem essa questão da juventude, do jovem. O que mais? No Brasil tem o Ateneu, que é clássico, né? Conta a história de um jovem, de criança e jovem, numa escola internato, né? O Ateneu, Raul Pompeia, né? Então, também foi um poeta, foi um escritor, um poeta. E aí tem um clássico do século XX, que é, né, divisor de águas, que é O Apanhador no Campo de Centeia, né? Do Salinger, né? O Salinger, ele vai contar justamente isso, né? Do jovem, primeira pessoa, falando das hipocrisias, falando dos adultos, porque é grande choque do adolescente é perceber que os adultos não fazem aquilo que eles falam, né? Então, não façam isso, e ele percebe os adultos fazendo tudo aquilo que eles falam para o jovem não fazer, né? Então, ele vai mostrando a hipocrisia da sociedade, que os pais não são aqueles todos poderosos que a gente imaginava, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe disso, né? A gente projetava no pai que ele ser todo poderoso, tinha medo e amor pelo pai ao mesmo tempo. Aí o Freud vai falar assim, você projeta em Deus essa ideia do pai, né? Porque você ama e odeia ao mesmo tempo, você ama e tem medo ao mesmo tempo. Então, quando você fica jovem, você vê que seu pai e sua mãe não são todo poderosos, porque eles estão também numa pressão social, né? Então, eles não são todo poderosos. E aí começou a surgir então as distopias para os jovens adultos, né? Aí começou a surgir lá o Hunger Games, né? Os Jogos Vorazes, né? Os dissidentes lá, os divergentes, né? Começou a surgir lá o Maze Runner, né? Então surgiu toda uma literatura, Crepúsculo, né? Os vampiros adolescentes, né? Vampiros adolescentes, os vampiros teen, né?
Jovem Vampiro. Então, toda uma literatura voltada para o público que é adolescente, né? Então é interessante isso aí. Começaram a criar filmes e literatura para adolescente, um jovem adulto, com os dramas do jovem adulto, né? Então o adolescência, desde a época dos anos 60 e 70, tem a música para adolescente, tem a música para adolescente, para adulto, tem quadrinhos para adolescente, né? A Marvel aí, a DC Comics que diga, né? Então surgiu todo um nicho cultural e consumo para adolescente, né? Então os popstar, né? Madonna e Michael Jackson. Então, desde a época lá do rock and roll, né? Então essa questão da cultura jovem, né? Adolescente. Mas só que isso também gera uma pressão social. O que é ser jovem, né? É ser aquele jovem otimista, batalhador, competitivo e que tenha todas as meninas que ele queira, ou a moça que tenha todos os jovens, todos os moços que elas queiram, né? E aí vai mostrar que isso não é possível, né? Nem todo mundo consegue subir nesse pedestal, né? Nesse pódio que virou a sociedade capitalista, né? Todo mundo tem que subir no pódio, todo mundo tem que ser vencedor, ok? Então fiquei a dica, adolescência, vejam a série, né, da Netflix, 4 episódios, está disponível aí, quem gosta de Netflix, e leiam essas obras, né? Dicas de leitura, literatura russa e outras literaturas, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.